Olá pessoal, nós iniciamos então os estudos do realismo e do naturalismo no Brasil em literatura e vamos então entender um pouco do contexto histórico deste período, o que acontecia no Brasil, os reflexos do que acontecia no mundo, né? O que isso refletia aqui no Brasil, melhor dizendo. E vamos tecer alguns comentários sobre os livros que deveremos ler, que são leituras obrigatórias, tanto para o bimestre 2 quanto para o bimestre 3. Então nós lemos 2 livros a partir dessa escola literária, Realismo. Para o realismo nós lemos Memórias Póstumas de Brás Cubas, e para o naturalismo nós devemos ler O Cortiço, o primeiro do Machado de Assis e o segundo do Aloysio de Azevedo. Vamos entender o contexto então. Vamos iniciar pelo contexto. Primeiro vamos mostrar os objetivos dessa aula, em seguida vamos analisar o contexto, os principais autores desse período. Como objetivos deste capítulo da nossa apostila 6, que fala sobre realismo e naturalismo, nós temos então relacionar a produção artística do realismo no Brasil ao contexto histórico-social e cultural de decadência do Segundo Império e ao início da República. Conhecer o contexto de produção e os principais autores do realismo no Brasil, identificando características importantes de suas mais relevantes produções artísticas. Identificar traços estilísticos e temas fundamentais do naturalismo no Brasil, apresentando seus principais representantes e as suas principais obras. Os principais conceitos que serão aprendidos diante desse assunto, e você vai ouvir bastante, é sobre o realismo no Brasil. Vamos falar bastante de Machado de Assis e de Aloysio de Azevedo, que são os 2 autores estudados, o primeiro no bimestre 2 e o segundo no bimestre 3. E vamos falar também de Raul Pompeia, Adolfo Caminha e Inglês de Souza. Como é impossível entender o contexto, ou melhor, entender o discurso de alguém sem entender o contexto histórico-social em que essa pessoa vive, né? O contexto social, histórico-social a que ela pertence. Quando nós estudamos literatura, é assim. Nós lemos o discurso de alguém que viveu num tempo, numa determinada época, quando se trata de uma literatura histórica, como é o nosso caso, que nós estamos estudando. Então é muito importante para nós entender o contexto dessa época em que Machado de Assis e Aloysio de Azevedo, que são os nossos grandes escritores desses 2 bimestres, viveram, para entender um pouco da sua obra. Ok? Então nós não nos aprofundamos muito, porque isso faz parte da disciplina de História, mas nós conseguimos aqui traçar um panorama para vocês do período em que eles viveram, para compreender o que vocês lerão durante esses 2 bimestres. Vamos lá então. Novo tempo e velhas contradições. Em meados da década de 1860, a estabilidade política conquistada por Dom Pedro II na década anterior começou a ruir, dando início a uma crise sem precedentes na monarquia brasileira. Sem apoio até mesmo da Igreja, os antimonárquicos e o exército brasileiro articularam a destruição de Dom Pedro II e empreenderam a proclamação da República em 1889. Com o novo regime de governo, propagou-se a ideia de inserção do país numa nova era, em que o progresso e a modernização integrariam, finalmente,
a realidade social. Todavia, os antigos problemas do Brasil imperial, como a desigualdade social, o poder das oligarquias rurais, a corrupção, entre outros, permaneciam captados pelo olhar crítico dos escritores realistas e naturalistas do período. A nível de conhecimento, esse quadro, Óleo sobre Tela, é do artista Benedito Calixto, foi feito em 1893, foi pintado pelo artista, e tem como nome a Proclamação da República. Ele ainda existe, obviamente, e ainda bem, e está localizado no Museu da Pinacoteca de São Paulo. O realismo e as novas formas de representação do país. No conturbado ambiente político e social do Brasil da década de 1880, a produção literária voltou-se a temas mais próximos da realidade social, servindo de meio de discussão crítica e análise dos vários problemas existentes na nação. Foi nessa época que uma série de intelectuais, influenciados pelas correntes filosóficas e científicas advindas da Europa, começaram a produzir estudos e a tecer reflexões sobre a cultura do país. Desse modo, então, surgiu um ambiente favorável para o início do realismo no Brasil. O conto, a crônica e, sobretudo, o romance passaram a gozar de grande notoriedade por favorecerem a representação dos costumes regionais e urbanos, instrumentos de análise dos comportamentos e das condutas humanas. Tanto as charges jornalísticas quanto os textos literários realistas criticaram a monarquia e diferentes aspectos da sociedade brasileira, voltando-se para questões da contemporaneidade. Dom Pedro ao centro comanda o carrossel dos dois partidos que controla, ora dando poder a um, ora a outro. A nível de conhecimento, essa charge que vocês têm à frente, ela se chama O Rei se Diverte e foi produzida por um chargista chamado de Farias e foi publicado no jornal O Mequetrefe em junho de 1878. Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como Machado de Assis, foi um dos maiores prosadores do realismo brasileiro e um dos mais representativos autores da literatura brasileira. É de Machado de Assis o livro desse bimestre, Memórias Póstumas de Brás Cubas. É este livro que introduz o realismo brasileiro. É esse livro que faz uma ruptura entre o romantismo e o realismo, né? Ele abre aí a possibilidade de uma nova prosa, de uma nova maneira de introduzir aí o romance. O romance foi um dos gêneros literários mais relevantes na obra machadiana, sendo dividido em duas fases de produção: a romântica, vinculada à sua juventude, e a realista, considerada a de sua maturidade, em que suas mais importantes obras foram publicadas. Os romances machadianos da fase romântica
1864 a 1878, foram lançados ao longo da década de 1870, e os romances dessa fase, embora apresentem antecipações de características do realismo, ainda estavam vinculados à estética romântica e aos padrões de escrita característicos dos folhetins. Esses romances da fase romântica, eles eram centrados nos problemas relativos ao amor e ao casamento. Eram como os romances urbanos de José de Alencar, ambientados na corte, apresentando protagonistas que viviam a contradição entre os deveres do coração e os valores materialistas da burguesia. Mas são os romances realistas, produzidos entre 1881 a 1908, que deram o maior prestígio ao nosso grande escritor. Esses romances realistas, eles contribuíram para a modernização do gênero no país. Seus romances foram essencialmente compostos de capítulos curtos e de narradores digressivos, que deixaram de contar histórias de forma linear, preferindo tecer reflexões e divagações a realizar uma minuciosa descrição dos fatos. O escritor carioca optou pela composição de narrativas provocativas, repletas de ironias e sutilezas. E é assim, a partir desses instrumentos discursivos, que Machado de Assis compôs suas variadas críticas sociais. Foi recorrente, nessa segunda fase do romance realista, o uso da metalinguagem, em que o narrador chamava a atenção para a própria construção do discurso ficcional. As interlocuções com o leitor e a intertextualidade que levou suas obras a dialogar com textos fundamentais da história do mundo ocidental. Aliás, essa é uma das marcas de Machado de Assis. O narrador dele tem uma personalidade própria que difere muito da do autor. E é muito comum a interlocução, a conversa, o diálogo entre o narrador e o próprio leitor. Ele coloca o leitor dentro do contexto, uma forma persuasiva de segurá-lo até o final da história. Sempre valeu a pena. Dentre os contos mais famosos do Machado de Assis, destacam-se A Cartomante, Pai contra Mãe, O Alienista, Missa do Galo, O Enfermeiro, Uns Braços, o Caso da Vara, A Igreja do Diabo e Teoria do Medalhão. Eu tenho orgulho em dizer que li todos esses contos e também assim confessar que vale muito a pena ler. Uma das coisas mais interessantes que eu li na vida foi a obra do Machado de Assis, mas esses contos são contos rápidos. Eu acho que nem o brasileiro que se preza deve deixar de ler, pelo menos um deles, né? Eu não saberia escolher, porque o Machado de Assis, a época dele ele já fazia romance policial, romance de enigma, né? Textos policiais, né? Contos policiais de enigma, né? Mas um dos contos aí que eu orientaria para vocês, quem tiver a oportunidade nessa fase realista, naturalista que nós estamos estudando, né? Um conto que emprega bem essas duas questões aí, né? Essa corrente naturalista dentro do realismo, é Pai contra Mãe. Quem tiver a oportunidade, esse foi o último conto que eu li desses todos aí. Leia, vale a pena, você não vai perder, você só vai ganhar repertório, conhecimento e vai ficar estupefato com aquilo que você leu. Em comum, todas as narrativas machadianas exploram com largo uso da ironia
uma visão descrente dos valores morais e éticos que podem ser facilmente abandonados em nome de causas que, em última análise, apresentam motivações egoístas. Um outro prosador muito famoso do período realista é conhecido como Raul Pompeia. O Raul Pompeia, ele foi um republicano, um abolicionista e tinha uma sólida formação cultural e sempre lutou e militou em favor de suas crenças ideológicas. Com isso, ele fez muitos inimigos ao longo da sua vida, tanto dentro da universidade como fora dela. O Raul Pompeia, ele se enveredou pela escrita de diferentes gêneros, como o conto, a novela, a poesia, a crônica e o romance, sendo este último o responsável por seu reconhecimento artístico. Ele foi influenciado pelo estilo de escrita de Eça de Queiroz e pelo cientificismo do escritor francês Émile Zola. Raul Pompeia escreveu uma das mais significativas produções de sua época, o livro O Ateneu. Este é o Aloísio de Azevedo, que é o autor do livro O Cortiço, que nós vamos estudar no terceiro bimestre. O Aloísio de Azevedo foi o mais importante escritor naturalista do Brasil. Ele explorou sempre nas suas obras temas ligados à condição do negro na sociedade. Também explorou muito essa questão da exploração do trabalhador e, de um modo geral, ele explorou muito a questão da hipocrisia presente na sociedade brasileira da época. A sua obra ela foi dividida em duas vertentes, a romântica e a naturalista. Em suas obras românticas, o escritor criou narrativas repletas de acontecimentos surpreendentes voltados a prender a atenção do leitor. Contrário à idealização dos personagens, apresentou uma galeria de mulheres e homens contraditórios ou interesseiros, fazendo do casamento um meio de ascensão social em vez de uma união pelos sentimentos. É dele, então, um dos mais instigantes livros da literatura brasileira, chamado de O Cortiço. Vale a pena demais ler. Não tão famoso como Machado de Assis e Álvaro de Azevedo, nós temos o Adolfo Caminha. O Adolfo Caminha ele explorou muitos temas polêmicos em seus romances e ele foi influenciado pela propensão naturalista ao registro de aspectos grotescos da realidade humana. Ele é autor essencialmente de contos, poemas e romances, e ele é adepto também dos ideais naturalistas, muito influenciado pelos textos do Eça de Queiroz, que é realista português, estudado já no primeiro capítulo, e também pelo próprio Aloísio de Azevedo. Conhecido pelo pessimismo de seus enredos, o Adolfo Caminha ele abordou assuntos polêmicos que escandalizaram muitos dos leitores de sua época. Temas como o incesto, o adultério, a homossexualidade, o preconceito racial, entre outros. Tudo isso foi tratado sem qualquer pudor, numa linguagem direta, como deve ser o naturalismo, né? Repleta de gírias e de expressões que distanciavam do recato burguês. E por último, nós temos então o Inglês de Souza. O Inglês de Souza ele é um prosador paraense
E ele tinha aí como objetivo nas suas obras de representar o homem amazônico e a sua relação entre o meio natural e o meio social. Mesmo antes de O Mulato, o livro que é considerado o introdutor do naturalismo no Brasil, suas obras já se apropriavam das ideias do mestre do naturalismo, Émile Zola, obedecendo aos princípios de composição do romance de tese, sobretudo pela adoção de explicações ligadas ao determinismo. Em suas obras, o Inglês de Souza ele realizava descrições dos tipos sociais paraenses, da vida cotidiana e da natureza. Preferindo uma prosa mais lenta, interessou-se pela criação de narradores que deixassem claras aos leitores as causas da degeneração dos homens e das mulheres, representados numa mecanicista relação de causa e consequência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido um pouco do realismo, naturalismo no Brasil. Fica o convite, então, para a leitura dos 2 livros, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande Machado de Assis, e O Cortiço, do não menos grande Aloysio de Azevedo. Nos encontramos na aula para os nossos exercícios. Até mais. Tchau, tchau.